Prezados alunos, prezadas alunas, todo movimento cultural, todo movimento filosófico, todo movimento literário, teológico, tem as suas figuras mais proeminentes. No caso do protestantismo, um movimento importante ocorrido no contexto do século XVI na Europa, portanto no mundo da modernidade, traz a figura de Martinho Lutero. Lutero foi um pensador, foi um profeta de um movimento. Lutero foi uma figura decisiva no desenvolvimento do que chamamos Reforma Protestante. Esse nome protestante, ele deriva do fato de que alguns cristãos, no contexto daquele período histórico, desafiaram o poder da Igreja Católica Romana e, ao desafiar esse poder, faziam protestos contra os rumos da cristandade ocidental sob os auspícios do catolicismo. Pelo fato de protestarem, foram definidos como protestantes. Todo movimento, como eu disse, precisa de alguns intelectuais, de alguns pensadores, de alguns personagens que estejam ali dando prosseguimento ao fato, ao evento, dando vida ao fato, ao evento, dando forma, dando conteúdo. E Lutero é uma figura assim, que representa de forma cabal, de forma muito explícita, o espírito, a índole e o que foi efetivamente a reforma. Lutero produziu obras importantes, como as 95 teses. Elas desencadearam um processo de reflexão sobre a possibilidade de uma nova percepção de cristianismo no contexto da Idade Moderna Europeia. Essas teses causaram um impacto enorme na vida social e cultural da Alemanha num primeiro momento, e em seguida se desdobra em direção a outros mundos sociais da Europa moderna. Eram teses que contestavam alguns elementos da teologia católica e eram teses que afirmavam uma nova perspectiva de pensamento cristão para a Europa naquele momento, superando um caráter mais monolítico de expressão teológica cristã típico da Idade Média. Uma obra de Lutero também importante é o Tratado sobre a Liberdade Cristã, de 1520. Esse texto, pequeno texto, mas ele é de uma importância crucial para o pensamento reformado, para o pensamento protestante. Lutero ali situa alguns pontos fundamentais relacionados à ideia salvífica através da graça e à centralidade da pessoa de Cristo no processo de definição da fé cristã. Aquilo que melhor define a fé cristã é essa relação entre o fiel e a pessoa de Cristo, Cristo o Salvador, Cristo o Senhor, Cristo aquele que exerce sobre nós ou sobre o universo como um todo a sua soberania. Esse pequeno texto cristocêntrico, ele é um tributo extraordinário à ideia de salvação exclusiva pela pessoa de Cristo, que vai ser um dos pontos mais proeminentes do pensamento, da reflexão e da teologia protestante até os dias de hoje. Sobre o cativeiro babilônico da igreja também é uma obra importante. Lutero, enfim, tem alguns textos que vão colocar os parâmetros a partir do qual a reforma deve ser pensada ou deve ser definida. Ao pensar nesse movimento chamado reforma, temos que voltar lá atrás, no século XVI, e ver essa figura importante chamada Martinho Lutero. Bom, há alguns aspectos teológicos que eu gostaria aqui de mencionar no que diz respeito à teologia de Lutero. Destacar alguns pontos sobre este pensador, sobre esse cristão que acaba sendo o personagem central do desenvolvimento de uma nova forma de pensar a fé cristã após o mundo medieval. Hoje, milhões e milhões de protestantes se espalham pelo mundo, com muitas vertentes, muitas denominações,
E esse processo tem origem na pessoa, nos textos e nos pronunciamentos, nas atitudes, nos embates teóricos, teológicos ocasionados pela pessoa de Lutero. Muito bem. Quais seriam, então, alguns aspectos importantes da teologia de Lutero? Primeiro, a autoridade da palavra é superior à autoridade da igreja. Isso é de fundamental importância. No mundo católico, a igreja define o sentido correto de interpretação da palavra. No protestantismo, uma inversão dessa lógica. A igreja deve se submeter à palavra e a igreja deve ser criticada e analisada através da palavra. A última palavra pertence às Escrituras, e as Escrituras falando por si mesmo. As Escrituras definindo qual é a identidade correta da fé e como ela deve estar sendo organizada e definida para configurar o que é essencialmente uma realidade de cristianismo. Então, se no catolicismo temos a questão da ação da igreja definindo a melhor forma de entendimento da palavra, veremos na reforma uma tentativa de fazer com que a palavra, falando por si mesmo, possa estabelecer aquilo que é o ideal de uma igreja que se diz cristã. Em Lutero também temos uma perspectiva teológica cristocêntrica, daí que a reforma diz que só Cristo. Uma tentativa de estabelecer um critério analítico da teologia cristã como um todo, tendo como chave hermenêutica a pessoa de Cristo. Tudo nas Escrituras deve apontar para Cristo. Cristo é o critério a partir do qual se interpreta as demais doutrinas bíblicas e se entende a relação entre Antigo e Novo Testamento. Cristo sempre como referência maior do pensamento. Ele desencadeia a possibilidade de compreensão das Escrituras, e tudo nas Escrituras deveria de alguma forma apontar para Cristo. É essa questão que está preocupando o pensamento de Lutero ao elaborar uma teologia cristã. Em Lutero também nós vemos o predomínio na interpretação da Bíblia a partir do método histórico-gramatical. A ideia de que há um desenvolvimento histórico, sim, que se coloca e se deve pensar as verdades bíblicas dentro do seu mundo de produção histórica, e a transição que se faz de um tempo histórico para outro deve ser percebida e deve ser entendida. Havia clareza na hermenêutica de Lutero quanto a esse aspecto, quanto a esse ponto. E o aspecto também da gramática das palavras, o sentido original das palavras, e como uma palavra pode ser mais adequada do que outra palavra no elemento da tradução para a compreensão da essência, do sentido último e mais específico do texto. Em Lutero, a lei aponta os nossos erros, ele define a lei, ele olha a lei como aquele elemento que define os erros, e o Evangelho traz o perdão. Então, se a lei destaca o que está errado em nós, com o Evangelho nós podemos compreender, discernir e saber que teremos o perdão divino mediante a nossa fé ao nosso alcance. Esse é um ponto importante na relação que Lutero estabelece entre lei e Evangelho. A lei para descortinar o que há de errado, e o Evangelho para mostrar a esse que erra a possibilidade de um caminho de superação do seu erro através do perdão, e nesse perdão estabelecendo-se uma ação divina para com o homem, resgatando uma comunhão entre Deus e o homem, trazendo de novo a possibilidade do homem estar vivendo, o ser humano estar vivendo em harmonia com o seu Criador. Para Lutero, a verdadeira justiça é a dádiva divina e não conquista humana. Então, é a dádiva divina que é a verdadeira justiça. Cristo, o justificador. Então, não é um ato humano para conquistar o beneplácito divino. É o recebimento dessa ação da justiça divina através da pessoa de Cristo em nós, que nos reconcilia com Deus e que nos torna justos aos seus olhos. Para Lutero, o pecado original é um poder corruptor da humanidade. Ele existe e corrompeu a humanidade. É um pensamento que está dentro da teologia paulina. Então, toda a raça humana
Todo ser humano peca por causa desse pecado original que criou a potência do exercício do pecado em nós. Cada ser humano vai efetivar, de fato, por isso também tem uma culpa que é sua mesmo, exclusiva, a essa dimensão de pecado em nós através de atitudes, palavras que serão representativas de uma transgressão à vontade divina. Mas há em nós, enquanto seres humanos no todo, uma herança de pecaminosidade que vai desencadear atos, atitudes, comportamentos e reflexos de ação dentro dessa dinâmica que nós definimos como pecado. Portanto, o pecado original é um poder que corrompe, e a graça de Cristo neutraliza, e a graça de Cristo nos dá força para a superação dessa força ativa no ser humano chamado pecado, no sentido de que esse ser humano sai dessa dimensão de domínio pleno do pecado para um processo gradativo de santificação em sua vida. Para Lutero, a salvação depende exclusivamente da onipotente vontade divina. Então, Lutero tem aí uma tendência monergista para pensar o elemento da salvação. Ele é desencadeado, ele é propiciado, ele é articulado pela ação exclusiva de Deus. Deus é que determina a possibilidade da salvação e efetiva essa possibilidade. Se não houvesse essa iniciativa divina, não haveria possibilidade de salvação. O homem não poderia, o ser humano não poderia ser salvo pelo seu próprio esforço para conquistar méritos de uma salvação. Os méritos estão exclusivamente na pessoa de Cristo. E o ser humano se relaciona com Deus através desse ato redentivo que Cristo fez a nosso favor, morrendo pelos nossos pecados. É esse o pensamento de Lutero. E a partir daí, quando aceitamos esse fato pela fé, somos reconciliados, transformados, perdoados e teremos a possibilidade efetiva da ação da salvação em nós. Primeiro operando subjetivamente em nosso interior e depois se concretizando numa realidade escatológica no fim dos tempos. A doutrina política de Lutero também é algo interessante. Lutero pensa na existência de dois reinos, e isso deve ser considerado ao pensar a política. Há o reino eclesiástico e o reino secular. A igreja, ela cuida dessa dimensão eclesiástica enquanto ou espiritual, enquanto que o Estado fica com a dimensão secular. Mas em Lutero há uma inclinação clara de que a igreja, por representar efetivamente a Deus, por ser a agência por excelência que representa Deus, ela deverá também iluminar os caminhos do Estado através da sua sabedoria e através da proclamação da palavra de Deus, da Bíblia, e dos ensinamentos éticos, os ensinamentos sociais que se possam extrair da Bíblia. Lutero é um pensador que também entende que a vocação humana é dada em diferentes esferas. Cada homem tem um mandamento divino sobre a sua vida, e o que ele faz, ele deve glorificar e exaltar a Deus, dentro daquilo que Deus determinou que fossem os seus atos de ação, de vocação. Alguém pode ser um excelente trabalhador na sua especificidade de trabalho e naquilo glorificar a Deus. Não é apenas uma vocação eclesiástica propriamente dita para um exercício ministerial dentro de um processo em que define alguém que dirige uma perspectiva qualquer do funcionamento da igreja, que é legítimo como vocação. A vocação está em todas as áreas, em todas as perspectivas da ação humana. Se ela pode glorificar a Deus, se nela não há nada de pecaminoso ou de errado. E isso legitima aquilo que Deus coloca nas mãos dos seres humanos para fazer, seja atividade simples do mundo secular no dia a dia, ou mesmo atividade eclesiástica em si. Lutero entende que a igreja é o conjunto de todos os que têm a fé em Cristo. E ele trabalha muito esse elemento da perspectiva de que a fé é o elemento definidor. O justo viverá pela fé, foi herança que Lutero traz de forma bem precisa do mundo das cartas paulinas para definir o seu projeto de igreja, o seu projeto de cristianismo. Lutero é um pensador extraordinário. Ficam aqui algumas considerações em torno das quais podemos pensar essa figura tão importante para o mundo ocidental, para a cultura cristã do Ocidente, chamado Martinho Lutero.